Em 9 de janeiro de 2017, Liang Zhao ligou para o serviço de emergência de Jackson Township para relatar que sua filha Ashley, de 5 anos, estava desaparecida. Ele disse aos despachantes que sua filha estava dormindo nos fundos do restaurante de sua família e que ele não a tinha visto desde as 15 ou 16 horas. O pai foi rapidamente corrigido por uma mulher, que poderia ser sua esposa, falando ao fundo, alegando ter visto Ashley às 17 horas. Liang estava preocupado que talvez ela tivesse saído pela porta dos fundos. Jackson Township Police. I can't find my daughter. When's the last time you seen her? This afternoon probably. Around what time? 3, maybe 4. What? Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. I mean, you know. All right, my officer's outside if you want to go and meet my officer at the door, okay? He's here right now? Yeah, he's already outside. Mas, na realidade, algo muito mais sinistro aconteceu com sua filha. Ashley Zhao nasceu em 20 de dezembro de 2011, no Brooklyn, Nova York, filha de Liang Zhao e Ming Ming Chen. Ela tinha uma irmã mais velha, Jolin, a quem eles chamavam de Jojo. Seu pai, Liang, era um cidadão naturalizado originário da China, mas estava nos Estados Unidos há 20 anos. Grande parte desse tempo foi passado em Nova York, e ele considerava a cidade natal do Bronx. Além disso, ele tinha muita família em Ohio. A mãe de Ashley, Ming Ming, disse que ela pagou a alguém $68 mil para contrabandeá-la da China para os Estados Unidos. Ming Ming era professora do ensino fundamental e em 2009 solicitou asilo devido à perseguição religiosa. Ela praticava o Falun Gong, que em poucas palavras é uma fé espiritual que incorpora meditação ativa. Após se mudar ilegalmente aos Estados Unidos em 2010, ela começou a trabalhar em um restaurante que ficava em Nova York. Este restaurante pertencia à irmã de Liang, que foi como eles se conheceram. As coisas aconteceram rápido para o casal, e Liang e Ming Ming se casaram em março de 2010. E apenas alguns meses depois, Jojo nasceu. Em junho de 2011, o casal abriu o Ang Snow Together Mountain Plaza, em North Canton, Ohio, que anteriormente havia sido o restaurante do pai de Liang. Ele decidiu mudar a marca e dar um novo começo. Naquele dezembro, o casal viajou para Nova York, onde Ashley nasceu. De acordo com Liang, quando Ming Ming estava grávida de Ashley, eles sabiam que não poderiam administrar o restaurante com 2 filhos, e ele pediu à mãe que viesse de Nova York para ajudá-los, mas ela se recusou, e em vez disso concordou em levar Ashley e criá-la em Nova York. Com Ashley agora sob os cuidados de sua avó, os pais continuaram administrando o restaurante, que ficava aberto 6 dias por semana, com apenas Ming Ming e Liang administrando o negócio. Quando Ashley completou 4 anos, ela voltou para Ohio, para morar com os pais. De acordo com os moradores locais, eles pareciam uma boa família. Eles sempre viam Ashley e Jojo no restaurante, colorindo ou brincando em seus iPads. Oficiais do Departamento de Polícia de Jackson Township foram enviados para lá. Eles se encontraram com Liang Zhao e sua esposa, Ming Ming Chen. Jojo também alegou que ela viu sua irmã dormindo quando ela chegou depois da escola. O pai só ligou para a polícia após as 21 horas, e os policiais questionaram os pais sobre o motivo da demora em ligar para o 911. E devido ao fato de não terem outros funcionários, eles disseram que simplesmente não tiveram tempo de verificar sua filha. Depois de verificar o restaurante, os policiais revistaram as outras lojas da rua. Em seguida, expandiram seus esforços para as áreas arborizadas ao redor dos negócios. A temperatura externa caiu para 6 graus negativos e havia 75 policiais fazendo buscas durante a noite, com a ajuda de cães e drones. As autoridades solicitaram ajuda do Departamento de Investigações Criminais de Ohio. Na manhã seguinte, um alerta em todo o estado foi enviado sobre Ashley. Um bloqueio na estrada foi montado a fim de distribuir folhetos de desaparecido para todos os veículos que passavam. Mas infelizmente, ninguém tinha visto a menina de 5 anos, e era como se ela tivesse desaparecido no ar.
A polícia de Jackson Township continuou investigando, acompanhada pela polícia próxima e pelos departamentos do xerife, muitos se reunindo nas proximidades para fazer busca na área. Entretanto, os policiais e investigadores viraram suas cabeças em direção ao restaurante. Afinal, se Ashley tivesse sido sequestrada, então talvez algumas pistas tivessem sido deixadas para trás em sua ausência. Os policiais poderiam pensar em várias áreas de interesse, incluindo a porta dos fundos que Ashley havia escapado, e quaisquer câmeras de vigilância que possam ter capturado ela ou seu raptor saindo. No entanto, ao vasculhar a área, eles encontraram algo muito pior. Como esperado, em todos os restaurantes, a família tinha uma geladeira e um freezer grande na cozinha, capazes de acomodar vários dias de estoque. Este era grande o suficiente para entrar. E olhando pela lateral dessa geladeira, os investigadores notaram uma pequena abertura na parede do restaurante. Eles decidiram puxar os aparelhos para o lado e dar uma olhada no que poderia estar dentro. Seus batimentos começaram a acelerar, considerando que era grande o suficiente para uma criança caber. Eles queriam estar errados, mas infelizmente estavam corretos. Enfiado na parede, eles encontraram um recipiente de sal. E depois de abrir a tampa, os policiais foram recebidos com o maior medo. Dentro estava o corpo sem vida de Ashley Zhao. A criança nunca havia desaparecido do restaurante. A triste realidade era que ela permaneceu ali com os pais todo esse tempo. E apenas 40 minutos após as buscas no restaurante começar, Liang e Ming Ming foram presos, onde os interrogatórios começariam separadamente. O primeiro foi Liang Zhao, que foi entrevistado por quase 1 hora inteira. Durante esse tempo, sua teia de mentira se desfez lentamente, até que o homem finalmente desvendou o que aconteceu. De acordo com a confissão de Liang, quando Ashley voltou para morar com eles, havia muitos problemas. Ele disse que ela não sabia o sobrenome dela, não sabia se ela era menino ou menina, e não aprendeu a usar o penico, aos 4 anos de idade. Ashley ainda usava fraldas, mas isso não era tudo. A lista de reclamações de Liang com sua filha continuava, e ele disse que ela não sabia como ficar em pé corretamente. Ele demonstrou aos detetives o que Ashley fazia para irritar intencionalmente sua esposa. De acordo com Liang, ela ficava na ponta dos pés, quase balançando, enquanto mantinha os braços estendidos e meio dobrados. Ela colocava as mãos na frente do corpo, como se estivesse pronta para tocar piano. Liang disse que ele colocava a menina na postura correta, com os pés no chão e os braços ao lado do corpo, mas ela sempre voltava a essa postura, de acordo com ele. Outro grande problema era que sua mãe estava constantemente dizendo a Ming Ming que ela não estava fazendo isso certo, quando se tratava de criar Ashley. Ele disse que a polícia poderia verificar seus registros telefônicos e ver que ele não tinha muito contato com sua família. Mas de repente, quando Ashley estava em casa, sua mãe, tia e avó faziam ligações diárias para criticar as habilidades maternais de Ming Ming. Antes de Liang explicar o que aconteceu com Ashley, ele começou dizendo aos investigadores que sua esposa é uma boa mulher e que ele não teria se casado com ela se ela não fosse. Ele ainda justificou isso dizendo que Ming Ming nunca machucaria sua filha mais velha, Jojo. Durante a entrevista, Liang se ofereceu para fazer um teste de polígrafo, mas a polícia não achou que isso fosse necessário, visto que o homem estava totalmente disposto a se incriminar. Ele afirmou que apenas 1 mês depois de Ashley retornar, Ming Ming começou a machucá-la, se a menina não se comportasse. Ming Ming torcia seu braço ou batia nela. Ele disse que pensou em ligar para alguém. Porém, Ashley já tinha tantos hematomas que ele simplesmente não conseguia pedir ajuda. Ele afirmou repetidamente que tinha medo de perder Jojo e perder o que eles trabalharam tanto para construir nos últimos 6 anos. Uma coisa que realmente irritou Ming Ming foi quando Ashley sujou a fralda. Isso não era um problema em si, mas Ashley atirava para que todo o conteúdo se espalhasse no chão. Em vez de tentar resolver o problema e ensinar a criança a usar o banheiro, a mulher simplesmente descontava toda a sua raiva na garotinha. Liang afirmou que na manhã do dia 9, ele levou Jojo para a escola,
mas quando voltou para casa por volta das 9h15, ele viu que sua esposa estava machucando Ashley por sujar a fralda. Ele testemunhou Ming Ming batendo 2 vezes na fralda de Ashley, que estava de cabeça baixa no chão da sala. Supostamente a menina estava um pouco atordoada, mas em suas palavras parecia bem. Mas infelizmente a garotinha começou a fazer um som ofegante no início e depois fez o que parecia ser um ronco. Então ela começou a vomitar. Liang e Ming Ming a levaram para o banheiro, onde ela continuou passando mal. Eles a enxaguaram na banheira e estavam prestes a vesti-la quando notaram uma substância verde saindo de sua boca. Depois de enxaguá-la novamente e finalmente vesti-la, Liang percebeu que o coração de Ashley havia parado. Ele começou a fazer RCP, que é a massagem cardíaca, fazendo respirações e compressões torácicas, pelo que ele estimou em cerca de 15 a 30 minutos, mas ele não foi capaz de reanimá-la. Às 10 horas, Liang e Ming Ming apareceram no restaurante com Ashley sem vida. Eles então começaram a esconder seu corpo. Liang foi muito direto e sem emoção durante seu interrogatório e logo esclareceu o que realmente aconteceu com Ashley. Ele afirma que enquanto ainda estava em casa, Ming Ming ficou com raiva de Ashley por ainda não conseguir usar o penico. Isso resultou em ela atacando a menina, em um ataque de raiva, atingindo a criança com um soco no rosto. A cabeça de Ashley bateu no chão, onde ela ainda respirava, mas ficou inconsciente. Seu pai Liang testemunhou tudo, mas em vez de imediatamente ligar para o 911 para obter assistência médica, ele tentou lidar com isso sozinho. Os investigadores perguntou a Liang se algum deles considerou chamar a polícia. O homem, então furioso, repetiu que eles estavam preocupados porque Ashley tinha tantos hematomas no corpo que eles estavam com medo de perder Jojo. Ele admitiu ter traçado um plano para ligar para o 911 para assumir a responsabilidade pela morte de Ashley. No entanto, Ming Ming apontou que a polícia notaria todos os hematomas e iria querer saber por que sua mãe não tinha feito nada a respeito. Em vez disso, eles a colocaram na cadeirinha do carro e levaram-a para Eng's, o restaurante. Lá, a colocaram na cama na parte de trás, onde ela normalmente tirava uma soneca. Ele explicou à polícia que eles queriam que a Jojo visse Ashley dormindo quando ela voltasse da escola. Eles não queriam que a Jojo mentisse para a polícia. Às 18 horas, enquanto Jojo e Ming Ming estavam na frente do restaurante, Liang carregou o corpo da garotinha até uma escada e a escondeu acima do freezer. O painel que havia acima do freezer estava desligado e eles o usaram para armazenamento, depois de colocar seu corpo em um recipiente cheio de sais. Liang guardou sua filha como uma desordem. Supostamente, ela estava deitada perto de onde as fotos do casamento deles estavam armazenadas. Liang afirmou várias vezes em sua entrevista que lamentava que eles tivessem desperdiçado o tempo de todos. Ele disse que não tinha ideia de quantas pessoas ajudariam a procurar Ashley. Ele e Ming Ming pensaram que simplesmente iriam relatar seu desaparecimento e então eles seriam vistos como uma daquelas famílias que tinham um filho desaparecido. Liang acrescentou que ele percebeu que havia algo de errado com sua esposa e que ela precisava de ajuda. Ele disse que estava tentando conseguir alguém para cuidar de Ashley. Ele queria que a mãe de Ming Ming a levasse, mas ela já estava cuidando dos filhos do irmão de Ming Ming naquela época. Porém, assim que as crianças voltassem para o seu irmão, a menina iria ficar com a avó na China. Mas infelizmente, isso nunca aconteceu. Did you and your wife both agree on putting her there in that container? We talked about places, and I said this is probably the best place to do it. My wife got angry and hit her head on the carpet, 2 times. And initially she was breathing, her heart stopped beating. So I started panicking and I tried to do CPR on her, and that's when we realized she's gone. You take Ashley to the restaurant. How do you get Ashley from the apartment to the restaurant? Put her in a car seat. Did you
carry her out to the car? Yeah, the plan was for Jojo to come home and see her there to verify that she's there, and then I would hide her up on top of the walk-in. What were your plans to do after maybe we quit looking for her or whatever? What were you going to do? We don't really know. There was 3 things. Like burn it, bury it, or throw it in the ocean. She peed on her diaper and she pooped on her diaper. Ao fim da entrevista de Liang, ele perguntou se eles sabiam o que aconteceria com sua esposa. Ele sugeriu que ela precisava de ajuda, em vez de prisão normal. Ele também perguntou sobre Jojo e solicitou que ela fosse colocada sob os cuidados dos serviços sociais, que ele não queria que sua família tivesse a custódia dela. Ming Ming também foi entrevistada. Ela estava completamente sem emoção e não tinha muito a dizer. Ela admitiu ter matado Ashley e afirmou que usou as mãos para bater nela. My job in here today is to find out what happened that caused your daughter's death, Ming Ming. Your daughter's dead. I just don't understand. I know that you're not crying. You said I don't have nothing left. Isn't that what you told me? You don't have no tears left. You don't have nothing left. Ming Ming, your daughter's dead. What happened to Ashley? How she died? I'll kill her. You killed her? Yeah. How did you kill her? I don't just kill her. What'd you kill her with? My hand? Your hand? Did you hit her? Yeah. Okay. How did you hit her? How? Yeah. What Use happened? hand to do that? Okay. There's always say something, the bad things made me be angry. And I can't control myself and I kill her. I told my husband to take care of it. You guys actually cooked and served meals while your daughter was laying there. Yes. And went on business as usual. Yes. I only take care of everything from the restaurant. I only have 2 hands. I'm not 4 hands girl. I'm 2 hands. Embora Ming Ming tenha matado Ashley, Liang encobriu a morte de sua filha. Ele também permitiu que sua esposa espancasse tanto a menina que, em suas palavras, ela tinha tantos hematomas que ele não conseguia lembrar mais. Agora, não se esqueça que o casal cozinhou e serviu comida enquanto sua filha morta estava deitada a poucos metros de distância na sala dos fundos. E então esconderam o corpo dela acima do freezer enquanto serviam uma multidão no jantar. Devemos também observar que, em várias fontes, o advogado de Ming Ming afirmou que Liang prejudicou sua esposa e suas filhas. Estas são apenas alegações, já que nenhum relatório foi apresentado e o assunto nunca foi levado ao tribunal. Em 11 de janeiro de 2017, Liang e Ming Ming foram presos. A mulher foi acusada de homicídio, colocando em risco o bem-estar de uma pequena adulteração de provas, obstrução da justiça e abuso grave de um cadáver. Liang recebeu as mesmas acusações. No entanto, há fontes conflitantes que dizem que ele foi acusado de cumplicidade em cometer homicídio. Devido ao fato de ambos terem sido considerados um risco de fuga, sua fiança foi definida a $5 milhões cada. Em 12 de janeiro de 2017, o Departamento de Emprego e Serviços Familiares do Estado de Ohio recebeu a custódia de Jojo. Ela tem um tutor que concordou em ficar com ela até os 18 anos. Em 11 de setembro de 2017, Liang Zhao assinou um acordo onde ele concordou em se declarar culpado e prestar testemunho contra sua esposa. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em 10 de janeiro de 2018. Em 29 de dezembro de 2017,
Ming Ming Chen também assinou um acordo judicial. Ela se declarou culpada em todas as acusações, e sua acusação de homicídio foi reduzida para homicídio culposo. Ela foi condenada a 22 anos de prisão, pois Ming Ming nunca recebeu asilo. Ela será deportada para a China depois de terminar a sentença dela. Então, o que você acha dessas sentenças aparentemente leves pela morte de uma criança? Você acha que Liang deveria ter recebido a mesma sentença que sua esposa? Além disso, você acha que foi certo que a acusação de homicídio de Ming Ming fosse reduzida a homicídio involuntário? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Então, até o próximo vídeo. Em memória de Ashley Zhao, mais um anjo vítima de maus tratos.